O objetivo do podcast. Nesse episódio, a gente vai conversar sobre o livro O Fio das Miçangas, do Mia Couto. A ideia é analisar as histórias, entender como elas se conectam com questões sociais que ainda estão super presentes hoje em dia, principalmente quando falamos sobre a vida e os desafios enfrentados pelas mulheres. Vamos usar a literatura como ponto de partida para refletir sobre o mundo real e tudo que ele carrega. Olá, meu nome é Gabriel, hoje eu vou falar sobre Mia Couto. Antônio Emiliano Leite Couto, mais conhecido como Mia Couto, é um escritor moçambicano nascido em 5 de julho de 1955 na cidade de Beira. Trabalhou como jornalista durante quase 10 anos, porém ingressou na Faculdade de Biologia e posteriormente se tornou-se professor universitário, profissão que concilia com a sua carreira de escritor. Assim, em 1983, publicou seu primeiro livro de poesias, Raiz do Orvalho. Já seu primeiro romance, Terra Sonâmbula, foi publicado em 1992 com grande sucesso de público e crítica, ganhador do Prêmio Camões. Em 2013, Mia Couto é um autor de literatura contemporânea e suas obras são caracterizadas principalmente pelo resgate de tradições e culturas moçambicanas por meio de uma linguagem marcada por neologismo. Um de seus livros mais marcantes é O Fio das Miçangas, publicado em 2003. Essa obra reúne 29 contos curtos, todos centrados na figura da mulher africana. As histórias são independentes entre si, mas estão unidas por um tema em comum: a força, a dor, a resistência e a complexidade das experiências femininas no continente africano. O título faz uma analogia interessante, assim como um fio une diferentes miçangas para formar um colar. O livro costura narrativas diferentes que, juntas, revelam a beleza e a diversidade da alma feminina. Os contos de Fio das Miçangas abordam temas profundos como o machismo, a violência, a tradição, o amor, a liberdade e a identidade. Cada história é contada com delicadeza e sensibilidade, mesmo quando trata de assuntos dolorosos. Mia Couto tem a capacidade de tratar o sofrimento com lirismo, transformando experiências difíceis em poesia. As personagens femininas são retratadas com humanidade e complexidade. São mães, esposas, filhas, anciãs, jovens e meninas que vivem em situações diversas, muitas vezes desafiadoras, mas que sempre carregam em si uma força silenciosa. O estilo de escrita de Mia Couto é uma das marcas mais fortes do autor. Ele brinca com a linguagem, criando neologismos, palavras inventadas, utilizando expressões populares moçambicanas e moldando a língua portuguesa com um sotaque africano, e criando uma linguagem única e profundamente poética. Seu vocabulário é criativo, cheio de metáforas e forma como constrói as frases, às vezes lembra um texto oral, como se alguém estivesse contando histórias ao redor de uma fogueira. Além disso, Mia Couto mistura elementos da realidade com o imaginário. Suas histórias muitas vezes caminham entre o real e o fantástico, o cotidiano e o mágico. Essa característica é conhecida como realismo mágico, uma técnica também usada por escritores como Gabriel Garcia Marques, mas que em Mia Couto ganha um sabor africano, misturando as crenças, lendas e mitos do seu povo. A obra de Mia Couto, especialmente em O Fio das Miçangas, é um convite à reflexão sobre a condição da mulher, sobre a cultura africana e sobre as marcas deixadas pelo colonialismo. Ao mesmo tempo, é um mergulho na beleza da linguagem e na riqueza da narrativa africana. Suas histórias nos mostram que, mesmo diante da dor, há sempre espaço para a esperança, o amor e a reinvenção da vida. Por tudo isso, Mia Couto é considerado um dos grandes nomes da literatura contemporânea. Seu trabalho transcende fronteiras e nos ensina que a literatura pode ser uma ponte entre mundos diferentes,
revelando vozes muitas vezes silenciadas e preservando a memória de um povo. Agora eu vou falar de 3 contos que eu achei importante citar aqui. 1. As Três Irmãs. 3 irmãs vivem isoladas após a morte da mãe e o abandono do pai. Cada uma representa uma forma diferente de lidar com o sofrimento e a solidão. O conto mostra como o tempo, o silêncio e a ausência moldam os sentimentos e as decisões das personagens, até que uma tragédia silenciosa acontece. Segundo conto é O Homem Cadente. Um homem vive literalmente caindo aos poucos, como se fosse perdendo o chão, tanto física quanto emocionalmente. A metáfora da queda representa sua perda de identidade, de amor e de rumo na vida. É um conto sobre fragilidade da existência. E por fim, o último conto que eu quero citar aqui é um dos contos, que é o Cesto. Um casal se comunica por meio de um cesto que sobe e desce entre os seus andares. Eles não se veem nem falam diretamente. A rotina os distanciam até que uma mudança inesperada abala a relação. O cesto vira símbolo da comunicação fria e automática que destrói os vínculos afetivos. E que esses contos quer trazer, o conto das Três Irmãs, a mensagem quer dizer, mostra como o abandono e a falta de diálogo pode corroer laços e levar ao isolamento emocional. Coisa que nós vemos hoje em dia, acontece muito por aí, com muitos jovens, que tipo, pais de famílias largam seus filhos e esposas por causa que não tem responsabilidade para cuidar dessas pessoas. Isso acaba levando a um apego que a pessoa não teve na infância. É só um exemplo. O segundo, do Homem Cadente, que eu quero falar, fala sobre a perda de sentido e a desintegração interior diante das frustrações da vida. Hoje em dia, muitas pessoas acabam se frustrando com as situações que acontecem. Tipo, pessoa que dá o melhor de si, mas mesmo assim falha. Isso realmente é muito frustrante. Você saber que você fez o que você pôde, mas no final não mudou nada. E isso acaba desencadeando muitas situações emocionais que podem levar desde problemas normais, como tristeza, que pode passar depois de uns dias, até mesmo depressão, problemas de ansiedade, que é muito prejudicial para a saúde, ainda mais de jovens hoje em dia. Por fim, o último, o sexto, a mensagem. O conto critica a rotina sem afeto e a desconexão entre as pessoas, mesmo quando vivem próximas. Pelo que eu entendi nesse conto, tipo, as pessoas têm uma rotina, mas, mano, a rotina delas não é uma rotina, vamos dizer assim, boa. Tipo, mesmo quando as pessoas estão próximas ali, tem uma desconexão entre elas. Tipo, a rotina não tem efeito. A rotina dessas pessoas que vivem com você é o que eu consegui entender deste conto. Eu posso estar errado, mas é o que eu consegui entender desses 3 contos. E realmente são contos muito bons e de se analisar para colocar como na sociedade hoje em dia, porque a sociedade hoje em dia realmente ela passa muito por essa situação que os contos do Miyakoto fala. Realmente é um livro muito bom, que usa a linguagem da literatura, como eu disse, e a linguagem poética ao mesmo tempo, mostrando uma crítica social que é muito importante para todos nós. Então, a conclusão de tudo isso que nós vimos hoje aqui nesse podcast como vimos, Miyakoto não escreve apenas histórias, ele tece sentimentos, usando as palavras como fios para costurar verdades humanas. A forma como ele escreve, cheia de poesia e simbolismo, faz com que cada conto vá além do que está nas páginas. Nos 3 primeiros contos, ele já nos mostra isso. Fala de abandono, perda e desconexão de um jeito sensível e profundo. E é assim que Miyakoto nos convida
a enxergar o mundo com outros olhos, mais atentos, mais humanos. Obrigado por ouvir e até a próxima reflexão. Voltando aqui, que eu quero agradecer a todos que tiveram paciência para ver esse podcast. Foi muito trabalhoso mesmo, então eu espero ter seguido certo sobre o podcast, né? E é isso, eu quero agradecer muito. Foi um podcast muito legal de se fazer e muito produtivo. Obrigado a todos. É isso e falou!